Bom, agora que a gente já viu como aprender idiomas com método natural e a gente também viu que o material que a gente vai consumir é o ponto inicial para aprender idioma, nessa aula a gente vai lembrar como que esses materiais precisam ser e quais que são as características deles, que vão fazer com que a gente aprenda, que a gente seja capaz de usar de maneira ativa, falando e escrevendo, tá bom? Então, o material ideal é feito de três características. Primeiro, ele deve ser compreensível, interessante e com as características certas. Então, compreensível, como já foi falado, você tem que entender pelo menos 80% do que você está lendo, ouvindo, assistindo. Isso é a chave do aprendizado, isso é o Comprehensible Input que o Krashen colocou na sua teoria de aquisição de idiomas. Você sempre tem que ter isso na cabeça, tá? O outro ponto é o material tem que ser interessante, porque assim você vai sempre se manter motivado fazendo o que gosta, tá? Então, essas duas características a gente já tinha visto, de compreensível e interessante, só que tem as partes mais técnicas, né, desse material que a gente vai consumir. Então, essas características certas eu dividi em 6. O que são essas 6 características fundamentais? Primeiro é o idioma do áudio. Escutar é uma das chaves da aprendizagem, como a gente viu na aula sobre aprendizagem natural. Por isso, escutar no idioma que você está aprendendo é fundamental desde o primeiro dia. O texto ou legenda, então o material tem que ter essa legenda no idioma que você está escutando, assistindo. Isso faz com que você associe o som às palavras e as palavras ao som, desde o começo. Então isso vai te ajudar a melhorar a sua compreensão e também a sua pronúncia. A velocidade do material também é muito importante porque ela tem que ser adequada para o seu nível. Então, de novo, na regra dos 80%, se você não está entendendo porque está muito rápido, diminua um pouco a velocidade, tá? O tempo, a duração desse material, ela tem que ser adaptada para o seu nível. No começo, quando a gente está aprendendo, a gente já vai ver muita coisa nova em um vídeo curto. Um vídeo de 1 a 3 minutos, a gente vai ver tanta coisa nova. Então não precisa ser e não deve ser um vídeo longo. Uma coisa importante também, quando a gente fala em um vídeo curto, é que isso te permite repetir várias vezes a mesma coisa. E a repetição é outra chave fundamental da aprendizagem de idiomas. O tema, o assunto do que você vai consumir também varia conforme você avança de nível. Você não vai aprender sobre lançamento de foguete ou regra de golfe na primeira semana, tá? Então, o ideal no início é que você consuma material mais simples sobre idioma, como conversas reais, por exemplo, só que de um nível mais fácil. Ainda assim, mesmo no começo, é importante que você se identifique, que você goste do material que você está assistindo. Isso vai fazer com que você passe mais tempo com esse mesmo autor ou autora de material, tá bom? E último, gente, eu vou falar isso daqui sempre, o quanto você entende do material. Independente do nível que você tiver, sempre, sempre, sempre vai precisar entender pelo menos 80% do que você está lendo ou escutando. E essas características variam também para cada fase. Você se lembra dessas fases de aprendizagem? Elas são 3. A primeira é estou me conectando com o idioma, então é quando você ainda não tem experiência com o idioma novo, você está começando a ter contato com ele. A segunda é você está ficando confortável com o idioma, então você já entende o idioma, você já consegue se expressar um pouco através da fala e da escrita, não de um nível confortável. E a terceira fase é que você está melhorando cada vez mais, então aqui você já consegue falar e entender a maior parte dos assuntos sem precisar fazer muito esforço. Agora eu vou dar alguns exemplos para você de como deve ser as características do material para cada fase, tá? Falando de idiomas que são próximos ao português, como espanhol, italiano ou francês, que é um pouquinho mais difícil, mas ainda é próximo, na fase 1, quando a gente está começando a aprender, as características ideais seriam o áudio, o idioma que você está aprendendo, então sempre, desde o começo, isso é importante, a legenda no idioma que você está aprendendo, como eu falei, isso ajuda bastante a associar o som às palavras e as palavras ao som. A velocidade pode ser normal, então evite alguns materiais onde as pessoas falam muito rápido quando você estiver nessa fase. O tempo pode ser de 3 a 5 minutos, isso já é mais do que suficiente. Você já vai aprender muita coisa se assistir e escutar o mesmo material várias vezes. Nessa primeira fase, prefira temas que são mais simples, que tenham a ver com o dia a dia, com explicações, exemplos de pronúncia, conversas reais, enfim, coisas que são mais simples. E o quanto você entende, 80 a 90%. Já quando a gente passa para a segunda fase, o que muda é tempo e tema.
Aqui você vai poder assistir vídeos, estudar, né, no modo intensivo, como a gente aprendeu, com vídeos de 3 até 10 minutos. Aqui já é o suficiente, mas você já pode aumentar esse tempo. E também, como você já vai entender mais, você já vai poder passar mais tempo escutando podcasts e assistindo o vídeo que você quiser. Os temas também mudam, então agora você pode partir para os temas que você se interessam mais além do idioma. Você também pode aprender expressões e frases do dia a dia, então sair daquele café com leite do idioma e ir um pouco mais a fundo. E a gramática também aqui você vai estudar gramática assistindo vídeos de explicação no idioma que você está aprendendo, tá? Isso vai fortalecer o que você já sabe e vai melhorar a sua gramática também, absorvendo o que você está assistindo. Para idiomas que não são tão próximos ao português, como por exemplo o inglês, na primeira fase, começando a aprender, o que muda está em amarelo, então o texto e legenda é importante que tenha tradução, porque senão você não vai entender o 80, 90%. A velocidade tem que ser lenta para você conseguir absorver completamente a pronúncia que está sendo feita. E o tempo de 1 a 3 minutos, então é menor do que para idiomas como o italiano, o espanhol ou o francês, certo? Porque aqui é mais difícil, vão ter mais palavras novas que a gente não conhece ainda, em 1 a 3 minutos já é mais do que suficiente. E os temas devem ser mais simples também, como frases simples, conversas curtas e simples, exemplos de pronúncia. E quanto eu entendo? 80 a 90%. É isso que você tem que buscar sempre, certo? Quando a gente fala da segunda fase para idiomas como o inglês, o que muda em verde, o texto, a legenda, já pode ficar só no idioma que você está aprendendo, a velocidade pode passar para normal, o tempo pode aumentar um pouquinho, e você também pode começar a assistir vídeos, escutar podcasts, enfim, de temas que você se interessa, se entender 80 a 90%. Então agora eu acho que as coisas estão ficando um pouquinho mais claras do tipo de material e as características do material que você tem que usar para aprender de maneira natural, mas levar em conta um ponto comum que tem todos os níveis, que é, olha quem tá aí, 80%. Eu vou repetir isso até o final do treinamento. Você tem que entender pelo menos 80% de tudo o que você lê ou escuta. Se você quer ler alguma coisa que está um pouco mais difícil do que isso, pode traduzir, não tem problema nenhum em fazer traduções, é até aconselhável, uma prática que você vai fazer que vai auxiliar também você na escrita. E o ponto é, se você pegou esse material para traduzir, já que você não entendia tanto, repita ele várias e várias e várias vezes. Isso vai aumentar o seu nível para materiais que você ainda não se sente confortável, tá bom? E aí, onde encontrar esses materiais? Aqui no guia você já vai receber essa lista de materiais com as características para cada fase. Eu já selecionei para vocês materiais de vários idiomas com essas características que eu falei para cada fase. Tá tudo mastigadinho para você, tá? Só que, além desses materiais que eu separei para você, você vai precisar buscar o que você gosta. Se você não se identifica com algum tipo de conteúdo, com o autor do conteúdo, procure outro. Você tem que colocar na cabeça que você tem que passar o seu tempo aprendendo idioma com o que você gosta. Muita gente fala que conteúdo para criança é mais fácil para aprender, só que eu não consigo passar 1 minuto assistindo Peppa Pig. Então eu não conseguiria aprender o idioma assistindo algo infantil. Eu busco algo que eu gosto. E é isso que você tem que fazer. Isso que vai fazer com que você passe muito tempo lendo e escutando, que são os pontos fundamentais da teoria do Krashen, Comprehensible Input e aquisição natural. Então o segredo está em ler e escutar muito, muito, muito. Antes de sair correndo para pegar esses materiais e começar a estudar, calma. Primeiro faça todas as aulas do guia e aprenda todas as técnicas. Aí sim você pode partir para pegar os materiais e começar a estudar, tá? Todas as técnicas que estão nesse treinamento vão deixar a sua aprendizagem ainda mais fácil, tá bom? Então calma, segue o roteiro.